que provavelmente tem grande notícia falsa de maneira ostensiva, ou seja, fazendo ultimamente, principalmente aqui no Brasil, nas nossas redes, não sei quantos mil compartilhamentos, ou seja, notícias falsas, tem isso, né? Na verdade, nós não sabemos, a fake news ela não foi uma invenção, esse é o primeiro fator. O segundo fator é a questão do interesse. Procure que eu repasse essa notícia adiante para que direito eu já repasso automaticamente, tá? E o terceiro fator específico é que puna isso. Então essa sensação de impunidade que acaba de espalharmos notícias falsas por aí, tá? E que nada nos acontece. Então, Fernandão, existe alguma solução para se combater a fake news? Ah, mas ela já é bem antiga, tanto que a frase tão famosa é para tentar diminuir. A primeira, tá? As ferramentas, né? Para que eles não sejam tão divulgados de maneira maciça por várias. Fala galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais um vídeo do canal. Dessa vez um tema aí bem atual, um tema que provavelmente tem grande chance de cair no Enem, um tema que muitos alunos, muita gente está me pedindo aqui no canal também, muitos alunos me encontrando, um tema que provavelmente pode cair no Enem também, é um tema que infelizmente está sendo tão falado, tão compartilhado aí nas redes sociais. Então a aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a atualidade, um tema que infelizmente nós conhecemos bem e que muitas vezes nós fomos vítimas ou então acabamos sem querer ou então por querer acabamos praticando, tá? É o tema de hoje. Nós falaremos então sobre a fake news. Bom, vamos começar então primeiramente entender o que é fake news, porque muita gente fica confuso, principalmente o pessoal mais antigo. O que é fake news, que a gente tanto ouve falar sobre fake news, né? Fake news, na verdade, traduzindo do inglês, fake news significa notícia falsa, né? Na verdade, a fake news é o repassar algo adiante, uma notícia falsa, de maneira ostensiva, ou seja, fazendo com que ela acabe se tornando uma verdade não absoluta, mas uma verdade momentânea que muitas vezes tem o sentido de denegrir ou então induzir uma pessoa ou um grupo de pessoas a uma ideia errada, enfim, com algum objetivo normalmente malicioso. Bom, e o que nós estamos vendo ultimamente, principalmente aqui no Brasil, nas nossas redes sociais, é uma chuva de fake news a todo instante, né? Principalmente nesse período agora que se aproxima, que é período eleitoral, nós estamos vendo uma quantidade muito grande de fake news serem espalhadas a todo instante, fake news de determinados partidos, de determinados políticos, isso é compartilhado de maneira maciça. Nós vemos no rodapé das notícias não sei quantos mil compartilhamentos, ou seja, notícias falsas, tendenciosas, que muitas vezes querem denegrir a imagem de um, caluniar o outro ou criar uma ideia errada, sendo compartilhado à torto e direito, tá? Conseguindo o objetivo que é justamente enganar a população. Bom, e aí muita gente me pergunta assim, Fernandão, mas quem criou a fake news, né? Na verdade, nós não sabemos. A fake news ela não foi uma invenção brasileira, ela não surgiu recentemente. A fake news ela já é muito antiga. Na verdade, a notícia falsa ela sempre existiu. A fake news ela sempre existiu, né? Quando a gente fala de fake news, alguns fatores são responsáveis por fazer com que ela ocorra. Três principais fatores podem ser aqui enumerados, né, para que ocorra a fake news. Então vamos elencar aqui os três primeiros fatores. O primeiro fator nós podemos colocar a falta de educação. E quando eu digo falta de educação, não é falta de modos e grosseria da população, não. Uma falta de educação e de cultura da população, de entender o quê? Eu vou analisar aquela notícia antes, eu vou pesquisar, eu vou ver se é verdade essa notícia antes de sair espalhando isso por aí. Bom, então esse é o primeiro fator. O segundo fator é a questão do interesse, ou seja, se eu tenho uma verdade comigo e esta fake news vem de encontro à minha verdade, então é conveniente, sem mesmo que eu pesquise, que eu procure, que eu repasse essa notícia adiante para que ela acabe tomando um caminho mais longo, ou seja, sem checar a sua veracidade. Então, de acordo com o meu comodismo, de acordo com a minha
necessidade, eu tenho, tá? O dever, quase que obrigação, de repassar essa fake news. Então, eu nem vou, um exemplo, tá? Sem tomar partido político. Se eu sou de direita, eu recebo uma fake news favorecendo a direita e criticando a esquerda, eu já repasso ela automaticamente, e vice-versa. Se eu sou de esquerda e eu recebo uma fake news agradando a esquerda e desagradando a direita, eu já repasso automaticamente, tá? E o terceiro fator também da fake news ser tão divulgada é, infelizmente, a impunidade dela. Nós sabemos que no Brasil, por mais que o Brasil tenha avançado, nós temos já o Marco Civil da Internet, nós temos a Lei Carolina Dickmann, nós não temos uma legislação ainda própria, específica, que puna isso. Então, essa sensação de impunidade que acaba gerando, tá, fake news, acaba gerando essa falsa sensação de que na internet é um território totalmente impune, aberto, no qual nós podemos falar o que bem quisermos, falarmos o que bem pensarmos, espalharmos notícias falsas por aí, tá, e que nada nos acontece. Infelizmente, nós sabemos que um pouco é verdade assim que acontece no Brasil. Bom, Fernandão, existe alguma solução para se combater a fake news? Na verdade, existe algumas soluções para que não combater, exterminar a fake news, né? Porque a fake news, como eu já disse para vocês, ela é muito antiga. A fake news ela já vem de muito tempo atrás. Se nós falarmos de fake news antigamente, uma dúvida que muita gente me pergunta é assim: onde surgiu a primeira fake news? Nós não sabemos. O que eu posso falar para vocês, um exemplo de fake news, a gente pode citar aqui, que cai como uma luva o exemplo dele, Joseph Goebbels, né? Desculpe a pronúncia minha no alemão, que não é tão bom, que era justamente o ministro das comunicações de Hitler, que fazia uma propaganda do partido nazista e vendia a imagem para a população alemã de que o nazismo era a solução para todos os problemas e que existia um complô mundial contra a Alemanha e de que tudo aquilo que o nazismo fazia era para o bem da Alemanha e dos alemães e até mesmo dos próprios judeus. Então, Goebbels era, digamos assim, um mestre em fazer, ele não era o pai da fake news, mas ele era um mestre em fazer fake news, né? Ele sabia fazer como ninguém a fake news. Ele enganava a população com as notícias e os vídeos falsos, enfim, com campanhas falsas, no qual a população defendia o nazismo com unhas e dentes. Nós temos vários exemplos de fake news criadas durante o nazismo. Então fica muito difícil nós sabermos quando a fake news surgiu, tá? Mas ela já é bem antiga, tanto que a frase tão famosa de Goebbels, que uma mentira dita 1000 vezes, ela acaba se tornando uma verdade, e é justamente isso que a fake news, ela acaba, justamente isso que a fake news é o objetivo dela. De tanto ela ser espalhada, de tanto ela ser divulgada, ela acaba se tornando uma verdade. Bom, e agora, Fernandão, tem alguma solução para que a gente acabe com a fake news, que a gente consiga erradicar fake news? Na verdade, existem algumas soluções não para acabar com a fake news, é para tentar diminuir. A primeira, tá? As ferramentas dos próprios servidores das redes de comunicação, os robôs virtuais filtrarem, estarem tentando bloquear um pouco esse conteúdo, né? Para que eles não sejam tão divulgados de maneira maciça por vários e vários sites e várias pessoas, né? A segunda é justamente o quê? Trabalhar em parceria com as escolas, fazer uma campanha de conscientização para que esses jovens, para que esses adolescentes, para que essas crianças entendam que compartilhar notícia falsa, que compartilhar o que não é verdadeiro, muitas vezes tem o objetivo de denegrir a imagem da pessoa, do colega. Isso não é uma postura legal e bacana. Ou seja, é possível sim que seja feito este tipo de trabalho dentro dos colégios. E um outro trabalho que a gente pode também estar desenvolvendo é justamente estar trabalhando com as pessoas, tá? No sentido deles estarem entendendo a responsabilidade que eles têm, principalmente no que diz respeito às redes sociais. Hoje nós sabemos que as redes sociais, infelizmente, elas acabam, principalmente para as crianças e para os adolescentes,
se tornando como um ponto de referência para formação de opinião. Não deveriam, mas acabam se tornando. Então, muito cuidado com o que vai ser postado, muito cuidado com o que vai ser repassado. Vamos dar uma lida antes, uma pesquisada antes, tá? Fazer esse trabalho de conscientização e de pesquisa aqui não é um trabalho difícil, principalmente hoje que nós temos disponível tantos recursos tecnológicos, ou seja, tá? Sempre é o que eu digo para vocês, como um professor de história que sou, né? Eu sempre costumo dizer para todos os meus alunos, antes de publicar, é sempre bom a gente pesquisar. Ou seja, uma pesquisa e um caldo de galinha nunca fizeram mal para ninguém, né? Então vamos pesquisar aquela notícia, vamos ver se ela é verdade, vamos analisar ela, vamos ver qual a fonte dela, ou seja, vamos ver de onde ela vem, vamos ver se ela é verdadeira, tá? Para depois sim, checado todas as informações necessárias, se for sim uma verdade, aí nós podemos postar tranquilamente, com caráter informativo, educativo, de alerta. Agora, se não for uma verdade, se tratar de uma fake news, nós simplesmente descartamos essa notícia e assim nós já interrompemos um ciclo da fake news, porque a fake news, uma das características dela é justamente ela ser cíclica, ou seja, as pessoas vão compartilhando, elas não param mais. E é um assunto que hoje está virando praticamente uma epidemia. Já preocupa as autoridades, preocupam as famílias, preocupam as sociedades, porque hoje qualquer notícia já espalha muito rapidamente. Os nossos jovens, os adolescentes, eles já têm muito mais facilidade. Hoje é tudo muito simples, apenas com um clique na mão, já tudo é tão compartilhado rapidamente. Hoje nós estamos interligados com o mundo inteiro, então, por favor, tá? Sempre averiguar, sempre pesquisar, sempre checar essa informação antes, para não cometermos o erro de embarcarmos sem querer nessa onda da fake news que muitas vezes nós somos levados e tentados, né, a entrar nesse barco aí que na maioria das vezes, infelizmente, é um barco sem volta, sem contar que em algumas dessas fake news também acompanham aí vírus, trojans e tantas outras coisas que podem danificar o celular, o sistema operacional de computadores, enfim, aí é uma outra área técnica que eu não domino, então não poderia estar informando aqui para vocês. Então, esse é o recado. Sempre pesquisa, tá? Sempre toma muito cuidado. Não vamos ser apenas repassadores de correntes de WhatsApp, de notícias, fake news de WhatsApp, textos gigantescos sem saber a fonte, sem saber a credibilidade correta. Vamos analisar, vamos pesquisar, porque muitas vezes nós, brasileiros, principalmente, somos muito passionais, né? Então a gente, naquele calor de emoção, naquele instante, a gente quer justamente rapidamente compartilhar uma notícia e quer fazer praticamente aquele furo de reportagem, né, no grupo da família. Então a gente está cansado só daquela tia que posta aquele vídeo do cachorro, aquela foto de bom dia. Então a gente quer logo dar uma notícia já bombástica, então a gente já corre, repassa a primeira informação que chega e pronto. Somos então um agente repassador de fake news, que é um assunto aí que já está despertando da preocupação de muitas pessoas, tá? É um fenômeno mundial e principalmente aqui no Brasil. O Brasil é um dos países que mais repassam fake news e mais fazem vítimas das fake news, tanto que é um assunto que ganha aí já atenção do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e é um dos assuntos mais cogitados a cair no Enem desse ano. Bom, esse foi o vídeo de hoje, tá? Um vídeo mais curtinho, espero ter ajudado vocês. O canal tá crescendo, tá muito legal. Aquela regrinha de sempre, sugestão para vídeo aula, curte, compartilha, comenta se eu errei alguma coisa, se eu tive... se você tem uma opinião diferente, comenta. No último vídeo que eu falei sobre a questão dos refugiados venezuelanos, eu tive um feedback super legal. O pessoal comentou com opiniões diferentes da minha, foi bem legal. A gente trocou um papo ali, conversando, dando opiniões diferentes. Isso é super legal. Sigam o canal, não esqueçam de ativar as notificações. O canal está crescendo. É isso aí, galera. Espero vocês para o próximo vídeo, tá? Um abraço, até a próxima. Fui!